Salve, salve, tudo bem com vocês que acabaram de entrar nesse vídeo? Estamos aqui no Inkcast da Igreja do Cinema de Guarulhos. Eu sou o Patrick, eu tô muito feliz hoje com essa convidada linda, maravilhosa que é a Evelyn. Vocês vão amar conhecer ela, vai ser incrível. Eu tô muito feliz mesmo que você veio, viu, mana? Você tá bem? Como bem, que você tá? Tudo bem, graças a Deus, melhor agora, sem dúvida. Legal, a gente tava conversando antes de começar aqui, tava bem um papo muito gostoso que a gente quer que você faça parte disso também, que hoje é abril, né? Abril Laranja. Abril Laranja. Abril Laranja, que é o mês de conscientização da amputação. Exatamente. Isso, e o mais louco, como a gente estava falando, que isso é algo novo para você, né? Com certeza, com certeza. É algo novo tanto para esse mês, que realmente é uma cor diferente, né? Todos os meses tem uma cor que engaja alguma coisa. Tanto para mim, né? São 10 meses só de amputação, então imagina, imagina a euforia de estar nesse mês, um mês próprio pra mim, vamos dizer. Total. E pra galera que não conhece, então, faz 10 meses, né? Como você falou. Fazem 10 meses. Cara, fazem 10 meses. Gente, vocês não têm noção da história da Evelyn. Ela, pra mim, é uma das pessoas que mais me motivaram. É estranho falar isso, né? Acho que você deve escutar pra caramba isso, né? Mas o que a galera talvez não saiba é que motivou, a sua dor nos motivou. Sim. Né? E, cara, e como que é pra você essa parada, tá ligado? Tipo, quando eu olho pra história, quando eu olho pra trás, assim, eu falo, meu, não, é possível. Porque quando a gente passa, você não acredita que você viveu tudo aquilo depois que você passou. Tá certo que eu tô chegando ainda na linha de chegada. Mas parece que não foi real. Sabe aqueles filmes que você fala assim, caramba, filmes de 4 horas e você fala, uau. Mas você vê o cuidado de Deus em cada detalhe. Sim. Em cada detalhe dos 8 anos de doença para os 10 meses de amputação. Nossa, mano, 8 anos, velho. Foram 8 anos. É um rolezão, né, velho? Muito. Um rolê assim, eu tinha 17 anos. Hoje eu tenho 25. Olha só, velho. Então, voltando lá atrás, 17, e como que foi essa parada? Pra galera que não sabe, né? Foi muito insano, porque, tipo, foi uma queda da escada, besta, tipo, 4 degraus, ralou a perna, e desde então foram 22 internações, todos os exames possíveis, cirurgias que foram mal feitas, mas enfim. Então, a gente procurou muita coisa, sabe? E não achávamos nada. Quando fala que, tipo, acha nada, porque acho que esse detalhe acho que é importante, Sim, porque eu lembro, assim, o que eu sei da Evelyn, né? Eu sei, claro, boa parte da história, porque a gente acompanhou da nossa igreja, a gente sempre esteve a par e tal. Mas uma memória que eu tenho específico, quando eu tava com meu filho na Ink, né? E a gente tava falando sobre isso. Sim. E até ele nunca esquece dessa conversa que eu tive com ele, saca? Ele tava do meu lado e aí você começou a falar sobre as dores, né, na sua perna. E das feridas que você falou, né? Que eram feridas profundas e tal, e que pra limpar era dolorido demais, né, esse processo. E aí você contando e ele só de olho, né? E ele só de olho, só fitando assim. Que da hora. Depois eu cheguei no vídeo, tá vendo? Como que é a vida? Então a gente reclama por coisa muito besta, assim. Né? E é normal da idade da galera de 10, 11 anos, tá? Reclamar da vida, os céus da vida. Porque, tipo, o mundo deles é muito pequeno ainda. Então tá tudo bem, eles vão aprender com essa reclamação. Total. Sim. Aí ele lembra, até hoje ele lembra. Às vezes eu comento, lembra da Evelyn e tal. Lembra dessa parada, e como que foi isso pra você, mano? Cara, foi muito insano, porque eu aprendi demais. Em todas as internações, eu costumo falar pros meus pais, em todas as internações, cada uma foi por um motivo diferente. Hoje eu entendo, hoje eu olho pra trás assim e vejo que cada internação foi por alguém. Porque sempre tinha alguém precisando de alguma coisa. Uau. Sempre. E aí eu falava pra minha mãe, eu falei, caramba, essa vez não era minha. Eu chegava em casa, passava, tipo, 22 dias internadas, 25, um mês, e eu chegava e falava assim, olha, não foi dessa vez. Alguma coisa me disse que não era pra mim. Aí quando chegou na última internação, que foi na penúltima internação, que eu sabia do que ia acontecer, que eu sabia que a cirurgia não daria certo e que a amputação iria vir, eu falei pra minha mãe, a última é minha. Uau. Ela, como assim a última é minha? Eu falei assim, não, porque ainda vai ter uma internação. Vai ter a última internação que vai fechar isso.
E até então, nem eles não sabiam do que eu tava tendo essa conversa com Deus em relação à amputação. E eu não tinha falado pra ninguém. Mas também eu não sabia que o que a gente tava fazendo na penúltima internação não iria dar certo. Entendeu? Então, hoje eu olho e falo assim, caramba, que incrível. Mas nesses 8 anos eu não entrei na depressão porque Deus não deixou. Nossa. Porque os primeiros 2 anos foi uma barra. E assim, até é um assunto interessante essa parada, né? Porque, que nem você falou uma coisa que me deixou até meio assim agora, né? Que a gente nunca tinha entrado nesse assunto, que é o lance de depressão, né? Que é um assunto que tá em alta hoje. Sim, muito. É uma pauta, crise de ansiedade, depressão. Eu já tive crises fortes de ansiedade, de ficar tremendo que nem um doido. Sim, eu tenho. E eu acho que pra você isso é muito forte, é uma linha tênue, né? Porque, tipo assim, é diferente você ter uma dor, você tá passando por uma dor, é uma coisa. Sim. A parada tá doendo ali, tá incomodando. Sim. Porque esses 8 anos, durante esses 8 anos, até pra quem não sabe, você sentia dor todo dia. Sim, era Por morfina. que você sentia? Então, até hoje eles não falam por qual motivo foram as dores, mas as feridas eram aquilo que deixava mais evidente. As feridas foi chegando a um ponto em que a morfina não resolvia mais. E você tinha, tipo, feridas que pareciam um tiro na perna, né? Sim, parecia um tiro na perna. Até pra galera tentar visualizar, assim, como que era essa parada. A maior parada. era o quê? 37 centímetros. 30 centímetros de largura, 37 centímetros de largura e 3 de profundidade. 3 de profundidade, velho. Então, você via o osso, você via tendões, você via tudo que tinha pra ver lá dentro. Caraca, mano. E nada dos caras E descobrir nada. o que Até era, hoje tal. não tem diagnóstico. Não tem um laudo, não né? Não tem. Cara. Aquilo poderia ter me matado, Sim. mas... Eu lembro. Mas você diagnóstico falava. não. É Deus, então, Sim, né? Não purinho, não tem que outra falar, coisa a velho. falar que não tenha sido ele. Por isso que quando a decisão da amputação veio, a paz reinou em mim. Louco. Porque era algo vindo dele, não era algo vindo de mim. Até hoje, quando eu paro pra pensar, eu falo assim, cara, como é que eu podia amputar? Como eu escolhi isso? E o Abril Laranja é exatamente pra isso. Porque tem escolhas. Sim. Tem N amputados que escolhem isso por uma vida. E eu enquadro nisso. Eu escolhi pra uma vida. Então, a minha mãe sempre fala que eu não perdi. Eu ganhei. Sim. Eu perdi uma perna, ok. Eu ainda tenho uma, mas eu ganhei uma vida. Isso é fora de série. Então, tipo, exatamente. Por isso que quando... Melhora a vida. Sim. Por isso que quando a ideia da amputação surgiu, foi um tempo, foi quase 1 ano levando isso, só comigo e com Deus. E nos últimos 2 meses a paz chegou de uma tal maneira que eu falei assim, não é impossível. Como é que um pai vai permitir isso? Não. E ele foi muito claro. Eu lembro uma vez que eu cheguei pra você, aí eu falei, eu ajoelhei, né? Fiquei na sua altura, eu perguntei, não sei se você lembra disso. Falei, Evelyn, o que você quer? Sim. Eu cheguei pra você e perguntei, mano, o que você quer? Você quer, tipo, amputar ou você quer ficar com a perna e esperar? Sim. Você falou, você respondeu de bate pronto, amputar. Sim. Eu lembro dessa que você tava já nesse momento, né? Da sua vida. Mas teve um pouco de resistência também, não sei. Depende de familiares, da minha parte assim, os primeiros 2 meses. Porque eu comecei a procurar, conhecer muita gente amputado, eu comecei a pesquisar a situação de vida deles, de como viviam, tinham uma vida melhor do que a vida que eu vivia. Aí. Então eu falei, cara, é isso. Porque eu tava morrendo, o meu corpo tava indo embora, e a gente não podia fazer mais nada, os médicos eram muito claros, falavam assim, olha... A gente não sabe até onde seu corpo aguenta, porque a infecção tá muito grande. Nossa. Então pensa, você numa situação, você sabe que seu corpo tá acabado, você tá vendo isso, e não tem diagnóstico, ou seja, não tem um tratamento, e agora? Eu vou morrer com algo que eu não sei o que é. Putz. Então foi aonde a ideia foi começando a surgir. E eu falei, Deus, olha, se for isso mesmo, me faça entender. Me faça ter paz. E depois faça com que quem eu amo entenda também. E foi acontecendo. Mas não foi só isso. Não. Tem um episódio sinistro aí da sua história. Muito. Também. Tem. Que é o saco de arroz dentro de você. Tem o saco de Que arroz. é o saco de arroz, velho? Tava fazendo dentro de você, velho. Pra você ter noção. Foi 1 ano antes disso. 1 ano antes da sua amputação, certo? Foi 1 ano antes. Foi 1 ano antes. Mas
é bom a gente entrar um pouco nessa pegada. A gente tava vocês não têm noção. Presta atenção nisso. A gente tava procurando, foi mais um dos médicos que a gente queria passar. E um médico extremamente conceituado aqui em São Paulo. E vamos. Inclusive, o Ju e a Rê que me levaram. Certo. Super cara consulta com ele, beleza. Nós fomos, só que eu fui... Já tava tão decepcionada com relação a médicos, que eu falei assim, mano... vai ser mais um que não vai ajudar. Uhum. Só que chegando lá, ele olha, deita aí, mandou eu tirar os curativos. Tirei os curativos e ele começou a examinar minha barriga. Porque ele viu os exames e olha, não tem nada. Uhum. E aí, ele só pegou na minha barriga e falou assim, tem alguma coisa grande aí? Aí eu fui muito insana na época. Eu falei assim, não, eu não quero cuidar da barriga, foca na perna. O foco é a perna. A barriga, eu não vou morrer com a barriga. Você falou isso? Sim, foi muito claro. Você é doida? Sim, foi. Mano, você tá aqui então, eu não sabia o que estava acontecendo. E aí ele pegou, meio que ele puxou o cisto. Que ele segurou, porque dava pra segurar ele. E você nunca tinha não, se ligado nisso? Eu tinha um lado maior, certo. Só que até então eu não sentia. Mas tipo, você não tocava, pá? Não, eu não sentia falta de ar, eu não sentia cansaço, eu não sentia nada. Aí minha mãe falava assim, não, isso aí é lombriga. Isso é lombriga. Qual que é o nome dessa mãe? Nalva. Ei, Nalva. Checar lubriguenta, né? Lombriga. Aí, ó, até então, ok. Mas eu não sabia. Porque, tipo, pelo tamanho, era pra ser, tipo, uma barriga de grávida mesmo. Certo. E aí o médico falou assim, olha, eu preciso de uma ressonância com urgência. E já deu medo. Sim. Só que aí eu bati na mesma tecla. Eu falei, não quero cuidar da barriga agora, eu quero cuidar da minha perna primeiro. Ele, não, vamos nessa, porque pode ser que seja isso. Pelo tamanho do que tá aí dentro. Aí a gente fez, em 15 dias, eu fiz o exame, em 15 dias eu voltei com ele falou assim, cirurgia correndo, tá muito grande. Tipo, até então, ele, olha, tá comprimindo os seus pulmões, o seu coração também tá sendo comprimido, seu rim, seu fígado, o seu estômago. E ele foi falando os órgãos, eu falei, hã? Uhum. Ele, pelo tamanho, era pra sua barriga tá muito grande. Mas por alguma razão, todos os órgãos ficaram juntos e ele tomou o lugar dos órgãos. Ele, você não sente falta de ar? Eu falei, não. Você consegue dormir? Eu falei, consigo. Ele, como tem sido o seu nível de cansaço? Eu falei, não, tá tudo bem, tranquilo, nada de diferente. Nossa. Ele, não, a cirurgia é pra já, porque isso vai te matar. Porque se isso espremer as veias do coração, você morre. Tipo, foi aonde caiu a ficha. E aí, em 45 dias, a gente agendou a cirurgia e eu já fiz, ainda demorou. Uhum. E era um pedido de urgência. Ah, eu lembro que demorou um pouco também, né? Foi, demorou. E aí, até então, era no máximo 3 quilos. Isso aqui? Não, no exame era 3 quilos. 3 no quilos? No exame. E aí, dentro desses 45 dias, ele cresceu muito. Uhum. Ele cresceu de uma maneira ensurdecedora. Ou seja, tipo, tocou no nome dele, no assunto parece que ele quis evoluir mais ainda. Aí quando eu cheguei no centro cirúrgico, o médico que fez cirurgia, que é inclusive um amigo da Rê também, um conhecido da Rê, e aí ele falou assim, olha, a gente não vai fazer, que seria uma esplenectomia, que seria 3 buracos. Ia fazer 2 em cima e um pelo umbigo, que puxaria pelo umbigo, porque o tamanho dava pra passar. E aí, quando ele me examinou e eu fiz um ultrassom um pouquinho antes, ele falou assim, não, a gente não vai conseguir puxar pelo umbigo, que vai te matar. Porque ele tá muito grande. A gente vai ter que abrir. Vamos dizer que era a primeira cirurgia grande que eu tava fazendo. Aí, ok. Eu falei, abrir quanto? Ele, no máximo, 40 centímetros. E aí foi onde o cri-cri rolou na minha cabeça. Eu falei, misericórdia, e agora? Aí tá bom, eu fiz a cirurgia. E aí ele, 2 dias depois, quando o médico foi me ver, ele falou assim, olha, o cisto era extremamente maior do que a gente imaginava. Caramba. Eu falei, maior quanto? Eu falei, maior quanto? 4 quilos. Porque era 3. Ele, não, 6. Eu falei, oi? 6 quilos. Ele falou, você carregava um bebê dentro de você. Tipo, aquilo foi aonde eu entendi que eu poderia ter morrido. Total. E mais insano que possa ser, mano, não era pra ter cicatrização. Eu não tinha cicatrização. Na perna não tinha cicatrização. Então o medo deles fazerem a cirurgia na barriga era gigantesco. Inclusive, demorou 8 meses pra fechar 4 pontos que tinha. Então, tipo, pensou, abrir a barriga e não cicatrizar? Sim. E aí, mas mesmo assim, eu fazia. Sim. E foi aonde veio a história do saco de arroz. Tinha que arriscar. Então mas você tinha um saco de arroz. Eu tinha um saco de arroz e um quilo dentro. Aham.
Eu cheguei a ver a foto, chegou a mostrar a foto, cara. E aquilo, quando o médico falou assim, olha, possivelmente esse cisto tava esmagando o sistema linfático, pode ser isso que tá ocasionando na sua perna. Beleza, aí a gente até pensou assim, cara, agora acabou. Mas... Acabou, vida que segue, vai cicatrizar e a gente vai seguir. E não, porque passou 3 meses e não melhorou, ao contrário, piorou. Só que eu tinha tido uma experiência com Deus no centro cirúrgico. Porque ele me deu uma data. Ele me deu 1 ano e 6 meses. E aí eu pensei assim, caraca, é 1 ano e 6 meses pra cura. Eu já tava me programando. É 1 ano e 6 meses pra cura e tudo. Eu falei, inclusive eu falei pra Bel, eu falei assim, olha, 1 ano e 6 meses, vai acabar e tal. Em junho, acabou. E é isso, vamos, partiu, cura. Ok. Só que nesse 1 ano do cisto até a amputação, piorou de uma maneira assim que não dava pra ver que teria cura nesse 1 ano e 6 meses. E aí eu falei assim, meu Deus, o senhor mesmo falou que você me deu data. Você falou que a cura chegaria. E foram mais, se eu não me engano, foram 6 internações nesse tempo. Nossa. Foram 2 cirurgias. Foram algo assim, eu usei um curativo, eu acho que você lembra, que era um aparelho desse tamanho, que era ligado na perna o tempo todo. Sim. Era a VAC, um curativo de pressão negativa. Eu coloquei uma vez, e aí o médico falou assim, não, isso aí vai resolver também a sua vida, vai cicatrizar e tudo mais. E não cicatrizou, na primeira. Porque de início, os tratamentos que fazem aí fora, uma tentativa já conseguem solucionar o caso. Certo. E não deu. E pensei na minha cabeça depois que tiraram, e eu vi que as feridas não melhoraram em nada. E aí eu falei, cara, e agora? Falei, se um negócio de uma tecnologia tão alta como essa não ajudou. E aí o médico falou assim, vamos tentar a segunda vez. Só que vamos tentar no centro cirúrgico. Eu falei, mentira, aqui outra, porque anestesia e tudo mais. Falei, vamos tentar no centro cirúrgico. Só que assim, por alguma razão, eu já tava sentindo o que ia acontecer. Porque eu falei pra minha mãe assim, eu falei, não vai dar certo. Ela, não, você é muito negativa. Eu falei, não é negativa. Eu não sei o que eu tô sentindo, eu só sei que não vai dar certo. E aí, a gente fez, e eu fiquei 15 dias no hospital. E aí, trocaram 2 vezes esse curativo, que era uma esponja que encaixava na ferida, que ligava na máquina, e a máquina ficava puxando. E quando tiraram fora do centro cirúrgico, aquilo ali também foi o ápice. Eu vi como as feridas estavam. Foi naquele momento que eu entendi que a amputação era o que eu tinha que fazer. Entendi. E aí, eu comecei a pensar isso em mim. Eu e Deus. E eu falei assim, olha, não tem mais jeito, porque aquilo que a gente achava que daria certo não deu. O médico chegou pra gente e falou assim, olha, sentou comigo, com a mãe... foi só comigo e com a minha mãe. Falou assim, olha, todos os tratamentos possíveis com a Evelyn a gente já fez. Foram 4 anos de bezetacil direto, foram morfinas, foram antibióticos, foi medicação na veia o tempo todo. E nada resolvia. Ao contrário, só piorava. Mano, pra você ter noção, chegou ao limite de colocar fralda na perna, porque não segurava os curativos. Então, tipo, cheirava a podre real. Então, imagina você vendo o seu corpo apodrecendo e você não poder fazer nada. Sabe, era uma luta contra mim mesmo, porque eu via que tinha uma parte minha indo embora. Então, era literalmente indo embora, sabe? E aí, ou eu lutava pela uma vida, ou eu ia embora com a parte. E aí, foi criando. Eu lembro como se fosse hoje. Foi em junho. Julho, essa última tentativa que a gente fez. E aí, quando eu comecei a lutar contra mim mesmo, e aí eu falava assim, não tem mais jeito, realmente não tinha mais tratamento. Tinha um movimento também que seus órgãos, por exemplo, seus órgãos já tinham acostumado, já tinha acostumado com o formato do cisto. Então, tava todos juntos. Eles passaram 1 ano juntos. Aí eles faziam um movimento de voltar ao normal, e essa dor era insana, né? Insana, cara. Insana, porque, tipo, era dor, assim, pra você chegar e você começar a dar murros na parede, porque você não conseguia... Nada fazia. Tinha vezes que você mandava mensagem, né, no grupo lá e tal. Nada conseguia, nada fazia. Tô indo pro hospital por causa que muita dor e tal. Exatamente. Foram aí juntava a dor dos órgãos passeando pela barriga e a dor das feridas. Das feridas. Nossa. Sim. E aí, aquilo tava me deixando maluca. Literalmente maluca.
Foi aonde, aí foi passando, eu usei o VAC a última vez, e aí foi passando e a gente começou a procurar outros médicos, e eu falei, não é isso, não tem jeito, sabe? Só que até então eu não falava da amputação. Eu juntei uma documentação, assim, muito grande, exemplos de pessoas que estavam seguindo a vida dignamente, porque eu não estava. E aí eu conversei eu falei assim, senhor, olha, eu vou conversar com um casal de amigos primeiro, pra não ver se era loucura da minha parte. Porque, tipo, muita coisa a gente fala assim, da minha cabeça. E não é o próprio Deus falando. Total. E aí eu conversei com o Júlio Carré. E foi muito difícil, mano. Porque, tipo, a gente tinha marcado de ir pro cinema e tudo. E eu fiquei enrolando. Eu falo, não falo, porque eu fiquei com medo. Sabe? Eu fiquei com medo do que as pessoas iam achar. Porque, mano, ela tá muito desesperada, ela pensa que isso vai ajudar a vida dela. Sabe? Eu pensei que as pessoas pensariam dessa maneira. E boa parte das pessoas realmente pensariam assim. Pensam assim ainda, até hoje. E aí eu conversei com eles dois. Meu, eu lembro como se fosse hoje. Os dois, o Ju pegou na minha mão, a Rê colocou a mão assim no meu ombro e falou assim, olha, se você sente paz nisso, se você acha que, se for o que o Senhor quer, a gente vai estar com você. Só tenta mais um pouco. E aí Tentamos, entraram com nova medicação e não rolava. E não rolava, e aí eu fui sentindo paz, sabe? As minhas orações foram sendo respondidas. Sim. Porque a minha vida tava muito, tipo, tinha piorado muito as feridas. Só que o nível de infecção não caía na rede sanguínea. Então, pelo jeito que tava infeccionado, pra cair na rede sanguínea, era 2 palitos. E não caiu. Total. E a paz foi inundando. E aí, o difícil foi sentar com os meus pais pra conversar. Porque eu já havia falado antes, tipo, bem por cima, porque eu também relutava contra a amputação nos primeiros anos. Sim. E aí, eu sentei com os meus pais, chamei meu pai e minha mãe pra conversar. Eu falei assim, olha, vocês estão vendo que não dá mais jeito pra mim. E aí, eu preciso tomar um rumo na minha vida. Sim. E eu tenho escutado o que Deus tem falado. E vocês podem pensar que é da minha cabeça, mas não é. Porque eu já tive respostas concretas sobre. E meu pai com lágrimas nos olhos, minha mãe chorando de soluçar, ele falou assim, olha, se for pra você viver, a gente tá com você em qualquer situação. Que da hora. Em qualquer situação. A minha mãe foi um pouco relutante, mãe. Sabe, a mãe. Mas o meu pai foi muito durão, sabe? Eu achei isso a coisa assim mais extraordinária do mundo. Porque um foi equilíbrio do outro nessa hora, né? Sabe? E quando ele falou assim, olha, a gente vai estar com você em qualquer decisão. Se você quiser fazer, se você não quiser, em qualquer decisão a gente vai estar com você. A gente só não quer te perder. Foi aonde eu falei, ufa. Porque, tipo, meu pai tem uma conexão surreal com Deus. E uma das respostas que eu queria era que meu pai falasse alguma coisa que sim, porque eu sabia que Deus estava falando através do meu pai. Uau! Que confiança. E aí, sim. E aí o pai falou assim, vai lá. E a mãe falou assim, não, a gente não quer perder você, eu não quero ter uma filha assim, vai ser difícil pra gente, e tudo mais, e ela relutando de uma maneira, assim, gigantesca. Só que com o passar do tempo, eu fui mostrando pra ela, as pessoas que eu seguia no Instagram, de como eles viviam. Legal. Eu falei, mãe, é essa a vida que eu quero ter. Mas você vai estar sem perna. Eu falei, mas eu vou estar viva. E aí ela relutou tanto que as consultas que eu ia pra amputação, pra os exames e tudo mais, ela não queria ir. Entendi. Sabe, aquilo ali acabava comigo. Eu falava assim, Deus, eu entendo o parte dela. E tá tudo bem. Deixa ela com o tempo seu. Você vai conversar com ela, eu não posso fazer mais nada. Porque tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz. E ela entendeu. Ela só tá relutante. E aí, na última consulta, ela foi. Eu fiz os exames, tudo bonitinho. Na última consulta, ela foi. E quando era pra ter feito a cirurgia em fevereiro do ano passado, eu fiz os exames. E aí eu tive uma anemia muito forte. Muito forte, porque as feridas sangravam muito. Então era consequência. E aí eu questionei Deus, coloquei Deus contra a parede. Falei assim, o próprio Senhor falou que a amputação iria acontecer. E que eu não iria morrer por isso, mas olha a anemia agora. Falei, não vai acontecer mais? Você voltou atrás. Olha o que eu tava pensando. Falei, você voltou atrás do que você falou? E aí, até então, eu tava muito na carne, né, cara? Mas eu tava muito desesperada pra fazer aquilo. E aí, eu comecei o tratamento com a anemia o quanto antes, porque eu precisava mesmo fazer essa cirurgia. E não tinha também um médico no convênio que queria assumir o caso. Porque todos falavam assim, ó, não vai cicatrizar, a gente não vai te perder no centro cirúrgico. Total. Não vai cicatrizar, a gente não vai te perder.
E aí a gente encontrou, nesse tempo que eu tava tratando a anemia, nós encontramos um médico corajoso. O senhor apresentou pra gente um médico corajoso que topou fazer. Que da hora. Ele falou assim, olha, eu apresentei todo o caso pra ele, falei, aconteceu isso, isso e isso. Ele viu os exames, viu as feridas. Ele falou assim, eu vou te ajudar. Todo relatório. Todo relatório. Ele falou assim, mesmo que a minha profissão esteja em jogo, eu vou te ajudar. Foi onde eu falei, uau, como que um médico coloca a profissão em jogo pra salvar alguém? E aí a gente conseguiu tratar a anemia, aí veio a pandemia. É? Aí veio a pandemia. E aí o médico falou assim, olha, desculpa te desanimar, mas provavelmente no meio da pandemia a gente não vai conseguir fazer cirurgia. E ele tinha me dado 3 meses. Ele falou assim, seu corpo tá muito debilitado. A gente não sabe quanto que você aguenta, mas pro meu olhar, 3 meses você não aguenta. Parece que eu lembro que quando ia chegando mais próximo, mais o seu corpo sentia, né? A questão da anemia e tal, de meu você corpo tava muito ir cansado. correndo pro hospital pra tomar medicação por causa da dor e tal. Eu lembro que você passou uma barra. Sim, eu viciei realmente na morfina. Uhum. E aí eu falei pra Deus, eu falei assim, olha, o senhor quer que isso aconteça, então prepara um leito. E aí o convênio me ligou. Uhum. Olha, a gente, conseguimos uma agenda pra você e o doutor falou que vai fazer, que separou um horário pra você. E a gente quer saber de você se você quer arriscar na pandemia. Cara, eu não pensei 2 vezes. Não pensei 2 vezes. Sabe, aí foi aonde a minha mãe real teve noção do que era real. Do que eu iria fazer. E que tava muito... Tava meio impossível já, né? Sim. Tava, ixi, isso aí vai demorar. Mas também, tipo, tudo que você imaginar que pras pessoas falarem, assim, pra própria galera, só nossos amigos... Evelyn, não faz, a gente vai te perder, a gente continua orando e tudo mais, não faz. Eu tava orando, eu era do contra, eu tava orando a favor, quer dizer, eu tava orando, não, Deus. 98%, eu tava aqui, ó. 98% das pessoas que sabiam que eu ia fazer estavam orando pela cura. Com perna. Eu tava orando pela amputação. Real, eu confesso, eu orei pela amputação mesmo. Eu falei, Deus, pela cura com ela perna. quer isso, porque eu acho que a gente... tem coisas que é o racional e o espiritual junto, né? Mas existem as nossas vontades. Eu de longe, eu tava vendo o seu sofrimento. E cara, por alguns momentos eu tive a empatia de tentar no mínimo do mínimo, me colocar no seu lugar. E até conversando com algumas pessoas também que pensavam como eu falei, cara, o melhor caminho é a amputação. Sim. Então, se é isso, vamos orar especificamente, porque eu creio muito em orações específicas. Mas você lembra que um mês antes, quando a gente começou a orar exatamente pela amputação, ela deu certo? Deu. Ela foi marcada, a situação da anemia melhorou muito. Foi. Aconteceu? Orações específicas, Então, tipo, o que precisava era isso, porque tinha muita gente orando por muita coisa ao mesmo tempo, sendo que o foco era uma só. Total. Sabe? Então, tipo, quando eu falei pra minha mãe, olha, tem muita gente orando em prol disso, e no íntimo dela não tava. Ela tava orando pela cura com perna. Sim. E tava tudo bem em relação a isso. Tava tudo muito bem. Sim. E aí aconteceu. Dia 2 de junho do ano passado. E, cara, era pra mim estar lá no hospital às 5h30 da manhã. A gente chegou às 4. Pra você ter noção do quanto a gente tava extremamente animado. O médico foi muito claro. Ele falou assim, olha, o seu risco de vida é muito grande de você morrer no centro cirúrgico. Pela infecção e tudo mais. E também é grande você ter uma infecção pós-cirurgia, porque não vai fechar. E foi muito insano, porque a gente entrando no centro cirúrgico, já tinha despedido da minha mãe. O médico falou pra minha mãe assim, olha, a gente vai ficar no mínimo 5 dias com ela na UTI, por precaução e tudo mais. Minha mãe falou assim, não, eu vou esperar ela pra a gente tomar café junto. Ela falou pra mim que nós iríamos tomar café junto, então ela tem que voltar. E aí eu abracei ela e falei assim, mãe, compra um pão de queijo que já eu volto porque eu preciso comer. E era muito surreal. E quando eu entrei antes de entrar no centro cirúrgico, as enfermeiras que cuidaram de mim, mano, foi muito insano. Porque nesses 8 anos, 5 desse convênio, as enfermeiras me acompanhavam. Então elas sabiam o que estava acontecendo e sabiam quanto estava acabando comigo. Elas entraram comigo, elas me abraçaram no meio da pandemia. Elas me abraçaram e falaram assim, Evelyn, acabou. Vida nova. Virando página. Então, tipo, eu entrei tão cheia de coragem naquele centro cirúrgico. Porque, um dia antes vocês tinham ido lá em casa orar por mim. E demonstrar carinho, e aquilo ali me encorajou de outra maneira. Mas as enfermeiras, elas estavam ali.
Tipo, tinha uma que acompanhou a cirurgia, fez questão de acompanhar a cirurgia. Ela pegou na minha mão e falou assim, olha, você não tá sozinha, eu tô aqui o tempo todo. É Deus purinho, velho. Então, tipo, eu não tive medo, cara, de entrar no centro cirúrgico. Eu não tive medo nenhum. Uau. E aí, colocaram anestesia uma vez, eu não apaguei. Colocaram 2 vezes, eu não apaguei. E o médico falou, você tá ansiosa, né? Eu falei, tô. Agora a gente vai ter que dar uma geral. E aí, ok. Ele falou assim, olha, eu tô o tempo todo com você. Glória a Deus. E antes de eu capotar, eu falei pra Deus, foi muito claro. Eu falei assim, Senhor, se eu for, faça com que a galera que fique entenda que eu vivi tudo que eu tinha pra viver. Uau. Mas se eu voltar, me faça entender que eu preciso continuar dessa mesma maneira. Sendo quem você quer que eu seja. E aí, ok, apaguei. Meu, foi muito... Eu lembro que essa foi a última coisa que eu pensei. E puf, apaguei. E no meio da cirurgia, eu acordei e eu vi tirando a minha perna e colocando na balança. Uau. Aquilo ali foi, tipo, aí eu capotei de novo. Aí depois eu senti que eles estavam colocando curativo, foi onde eu despertei. E aí, quando eu tive noção de que eu tava acordada e tudo mais, eu já tava num pós-cirúrgico, eu olhei pra cima e eu vi uma luz, eu falei assim, eu não morri. Tipo, e eu fiquei tão feliz, porque eu tinha sonhado que eu tinha entrado no centro cirúrgico pra fazer a cirurgia e coloquei a mão na perna e minha perna tava aqui ainda. No meu sonho. Certo. E aí, a primeira coisa que eu fiz... Não, a segunda coisa, porque a primeira foi abrir os olhos, né? Óbvio. Eu coloquei a mão na minha perna e falei assim... Eu coloquei assim, falei, acabou. E eu comecei a chorar. Incrível. Porque ela acabou. Porque na minha cabeça tava a cena de colocando a perna na balança. Só que pra mim era algo muito, muito cena de filme, sabe? E quando eu coloquei a mão em mim e vi que não tava mais, e tinha um senhor do meu lado que também tinha amputado o pé, e a gente trocou várias ideias, e nós estávamos felizes ali. Meu, foi uma atmosfera muito surreal naquele pós-cirúrgico. Porque, tipo, a anestesia que a gente tomou, igual aquele senhor, era pra gente estar apagado, era pra gente ter subido pra UTI. E nós estávamos no pós-cirúrgico, dando risada. Porque a gente não tava sentindo dor ainda, porque a anestesia ainda tava no corpo. Sim. Mas estávamos dando risada. Porque ele também estava passando por algo parecido, que ele queria ficar livre logo, e ele só queria viver. Eu lembro como se fosse hoje, cara, que a gente pegou... Eu peguei na mão dele. A gente tava com os aparelhos ainda na mão, eu peguei na mão dele assim, ele falou assim, a gente vai caminhar junto. E por incrível que pareça, ele era a perna esquerda e eu era a direita. Nossa, que da hora. Então, tipo, foi todos os sinais possíveis o Senhor deu. Sabe, do início até hoje. Então, tipo, é uma história assim ainda que ela não chegou ao fim, porque tá só o começo dessa, mas é algo assim que me encoraja quando eu não tô bem. E, cara, tem sido surreal. Vai dar um livro, se Deus quiser, essa parada. Amém, em nome de amém, Jesus. Uma das coisas que eu oro é para que a sua história possa chegar e ajudar outras pessoas que estão no mesmo processo. Sim. Mas teve um perfil assim na época, sei lá, falando de Instagram agora, um perfil que você quer lembrar aqui nesse momento que, caramba, você me ajudou muito. Ela é maravilhosa. A Camille Rodrigues, que ela é atleta, ela é na natação e tudo mais. Ela é maravilhosa, que cara. Que da hora, velho. E caramba, eu esqueci o nome da menina. Aquela que eu compartilho direto. Acho que eu sei, que teve o sorteio sorteio da prótese lá. Entendi. E, meu, essas duas mulheres, assim, me encorajaram de uma tal maneira pra poder fazer isso, sabe? Porque eu vi a maneira que elas estavam vivendo, o quanto elas estavam felizes. E eu queria uma felicidade daquela também, sabe? E aí, aconteceu. Porque os 10 meses que eu tô vivendo sem perna, não se compara aos 8 anos que eu vivi. Sabe? É óbvio que é muito doloroso, sabe? Uma coisa que eu tava comentando com um amigo hoje mais cedo, que pra você lidar com a dor física, é tranquilo, extremamente suave. Mas com a dor emocional é algo surreal. Sim. A gente vai entrar nesse assunto que é o lance da ansiedade que a gente tinha comentado, mas eu só queria abrir um parênteses, muito incrível, assim, um parênteses que eu acho lindo, maravilhoso. Da sua história, que eu presenciei, não só eu, mas acho que muitas pessoas que vão estar vendo isso, vão se lembrar com muito carinho, é que durante todo esse processo, cara, eu lembro de cenas de você na comunidade de cadeira de rodas. Você de cadeira de rodas, mantendo um sorriso todo momento, você abraçando pessoas, você orando por pessoas em meio à sua dor. Às vezes que você
tava lá na mensagem, a mensagem tava tocando no seu coração e você ali reagindo à mensagem, isso é algo que toca a minha vida profundamente. São cenas assim, são flashes que vêm na minha cabeça. Em nenhum momento você ia pro culto, você se esforçava para ir pro culto, Sim. né? Mas não porque você... É bom lembrar também, falar isso, que não é... Você fazia porque você amava Jesus de todo o seu coração, saca? Não era porque você queria cumprir uma agenda, ou porque você tava indo porque você queria um milagre. Quem te conhece de perto sabe que não é nada disso, né? Mas talvez alguém pra entender o seu coração ainda mais, saca? Você não ia pra igreja, não ia pra comunidade. Eu era até rebelde, porque falavam que era pra ficar em casa. Pra ficar em casa, eu quero estar lá. Sim. Então, mas, cara, eu entendi que... tem uns 4 anos isso. Que quanto mais eu servia pessoas, mais eu ganhava vida. Tipo, era uma pessoa e um dia de vida, sabe? Eu não sei se você consegue me entender, mas quanto mais eu servia, mais eu ganhava com Deus. Mas não algo de, eu vou fazer porque eu vou ganhar. Não. Eu vou fazer porque eu quero fazer. Porque isso me mantém viva. Se eu conseguir ficar viva nesses 8 anos, cara, foi porque eu consegui ser relevante de um pouquinho para as pessoas. Então não tinha outra coisa a fazer, a não ser de ir lá e mostrar, olha, ok, tá difícil para mim, só que eu tô aqui com você. Yes. Porque, tipo, a minha perna tava horrível, mas a minha cabeça e meu coração não. Então, tipo, uma frase que eu gosto muito é que, tipo, se eu não sirvo pra servir, eu não sirvo pra mais nada. Tem uma frase que a gente vai bater muito na tecla aqui no podcast, que é o evangélico nunca foi sobre nós. Sim. E sim sobre o outro. Exatamente. E tudo tem a ver com ele. Essa frase precisa ficar fixada na nossa mente, no nosso coração. E essa pegada da ansiedade, né? Agora falando do pós, né? A gente, tipo... Você contou toda a sua história, acho que seria interessante a gente... Sim. Até para você encorajar outras pessoas também. Você ainda tá no processo de recuperação? Muito, sim. Porque agora sua mente, ok, não tem a perna, né? Uma das pernas e tal. Sim. Mas às vezes sua mente entende que tá lá. Eu não sei como que tá agora, né? Como que tá agora? Dor fantasma, cara. Do fantasma. Se chama dor fantasma. Pra mim, assim, antes de amputar, eu pesquisei sobre ela e falei assim, impossível. E não. Eu sinto ela até hoje. Tem amputados com 10 anos de cirurgia que sente também. Tipo, eu sinto o pé, eu sinto coceira, eu sinto cócegas. Quando eu tô de prótese, quando alguém pisa no meu pé, eu sinto que é visão panorâmica. Sério? Sim. Mas não eu sinto de sentir, eu sinto que eu tô vendo. Certo. Então, a minha cabeça vai funcionar assim. Porque uma coisa é um amputado nascer sem a perna, sem o braço, enfim. Certo. Eles não sabem, o cérebro não foi... Não processou isso. Então, você não vai sentir. Provavelmente bem pouquinho. Mas quando você amputa no decorrer da vida, você vai sentir porque você foi educado a isso. Sim. E o cérebro vai mandar comandos pra você. Pra parte direita do corpo. Pra parte, pelo menos a minha é a direita. Que não tem, sempre vai mandar comandos. Então, tipo, eu sinto cãibra, eu sinto formigar, eu sinto dor, realmente. E isso é a parte mais complicada. Mas a dor é por causa do passado das feridas. Também, ou a dor mas é porque... a dor fantasma. É a dor fantasma. Entendi. Tipo, sabe quando o nosso pé dorme e fica aquele negócio... formigando, meio chato? Tal. Eu sinto isso. Nossa. É muito insano, eu sinto isso. Aí como que é o... Como que você tem que lidar com isso daí? Tem algumas medicações pra isso, mas tem bolsa térmica, tem massagem, tem uma terapia que ensinam pra gente na reabilitação, que é esponja, passar água quente, passar escovinha, e espera passar. E às vezes não passa. Fica lá. Tem amputado que sente o tempo todo. Só que é bem relevante. Depende do ano. Depende do ano. Fica 5 anos, vai incomodar. Fica. Tipo. Mas é muito relativo. Pode ser que a minha cabe. Pode ser que não. Entendeu? Varia de cada Sim, mas é cada muito pessoa. relativo. Mas no início foi mais forte. Nos primeiros 3 meses foi algo mais doloroso. Muito, porque, tipo, já era novidade me encarar sem perna. Mas eu sentia ela ainda. E o lance da dor, o seu corpo sentiu falta da dor, né? Grita sim, até hoje, às vezes, o meu corpo grita por dor. Porque, tipo, meu corpo acostumou há 8 anos com dor. Então, tipo, já não vivo mais isso.
Olha que surreal. Pensa como a gente não vale nada. Porque a gente sente falta daquilo que é ruim. Oh, mas você tá mal fitness agora, né, velho? Graças a Deus. Só tá humilhando a galera aí, né, velho? No Insta aí, velho. Tá humilhando, mantendo uma saúde legal e de quebra sendo fit, né? Mano, emagreceu, tá mal forte. Foram 13 quilos, cara. 13 quilos, graças a Deus. Mas isso também te ajuda nesse muito, processo, sim, né? sim. Foi necessário, assim, não foi por estética. Eu vim falando pras pessoas que me procuram, não foi por estética, porque pra mim eu tava muito bem com o meu corpo, mas foi pra mim poder ter uma condição de vida melhor. Sim. Porque assim, eu não tenho mais uma perna, então um joelho trabalha sozinho. Então daqui a um tempo ele não vai aguentar mais, porque isso é normal. Tipo, quando eu tiver 50, 60 anos, ele não vai aguentar como ele aguenta hoje. Então, tipo, se eu não tenho uma estrutura física boa, se eu não exercitar ele, eu não vou conseguir passar dos 40 anos andando. Então, eu preciso cuidar do meu corpo agora pra ter um futuro razoável. Faz sentido. Faz sentido, totalmente. Te ajuda na ansiedade também, acredito. Muito, né? muito. A endorfina se propõe. Sim. Legal, mano. É muito legal, cara. E tem sido surreal. Em relação à ansiedade, cara, é muito insano, porque... Desculpa te cortar. Não, falei. Porque, assim, todos os amputados, os poucos que eu conheço, e as histórias que eu passo a conhecer por conta do relacionamento que a gente tem lá dentro da reabilitação, do Instituto, todos passam por coisas parecidas. Porque, assim, eu tava conversando isso com uma amiga na sexta-feira, que eu tive uma crise de ansiedade pesada. E quando eu tava conversando com ela, ela falou assim, olha, Evelyn, no início, todo amputado encara com gratidão, sabe? É vida nova, acabou os problemas. E todo amputado tá bem no início. E tá tudo bem. Isso é muito bonito. Só que vai passando o tempo e você não fica tão bem mais. Porque você começa a encarar uma sociedade diferente, você começa a encarar a sua própria cabeça, você começa a encarar a protetização. É algo muito relativo, porque, tipo assim, hoje, olhando por mim, as pessoas falam assim, olha, você não tem mais feridas, então não tem por que você sofrer. Tem sim, porque não é só tirar a perna. É uma vida diferente. Então, pra gente... com o passar do tempo, vai ser complicado até a gente se entender como pessoa. Então, eu tô nessa fase de luto, de ansiedade, de lutar contra mim mesma, Tem dias, cara, pra você ter noção, essa parte mais complicada, e eu não gosto muito de falar disso, que eu olho pra mim e falo assim, perna, cresce, vai, por favor, cresce. Porque é algo muito da sua cabeça, da sociedade, de como te olham, de como você se olha. Porque muitas vezes o preconceito não parte só lá de fora, parte da gente mesmo. Sim. Então, é algo muito surreal. Então, eu tenho conversado com amputados isso. A gente tá muito bem no início. Mas depois a gente não deixa de ser grato. Mas a gente começa a encarar a realidade de outra maneira. Porque agora a realidade não é só da nossa cabeça. A realidade é real. Sim. Tá vivenciando a parada. É isso. E quanto essa galera tem sido importante pra você também? Cara, é muito gostoso você conhecer pessoas como você. Sabe? É incrível ter amigos... normais. Mas é incrível ter amigos faltando um pedaço. Porque, cara, na primeira reabilitação eu entrei e eu pensei assim, eu vou conhecer um bando de paciente chato e vão cuidar de mim, a galera vai cuidar de mim e pronto. E não. Eu conheci pessoas incompletas fisicamente, mas extremamente completas como pessoa. Meu Deus. É algo assim que você não consegue dimensurar o que eles vivem. O que a gente vive. Foi o que eu passei a primeira internação lá. Eu digo pra todo mundo de que a gente não é só um grupo de pacientes, nós somos uma família. Eu não digo só os pacientes em si, mas, cara, as físios, as TOs, que são as terapeutas ocupacionais, os médicos, a equipe como um todo. Manda um salve já pra todo mundo. A equipe como um todo, sabe? A gente criou um laço gigantesco. Eles não estão lá porque eles precisam trabalhar também, mas eles estão lá porque eles querem ver a gente bem, eles fazem por amor, eles fazem porque eles nasceram pra fazer. Cada pessoa ali é Jesus pra nós. Legal. Então, tipo, a gente entra pra fazer a reabilitação com uma cabeça. E a gente sai totalmente diferente. A primeira internação, a primeira reabilitação foi uma fase muito complicada pra mim, porque eu passei a conhecer esse lado de ser deficiente. Porque até então eu tinha feito a cirurgia e eu não tinha encarado a deficiência como fosse algo real pra mim. E estando lá dentro, eu passei 15 dias com a minha madrinha e 15 dias sozinha. Então, quando a parte sozinha, os 15 dias sozinhos, foi decisivo pra eu sair de lá uma pessoa diferente. Então, foram uns 15 dias, aí eu entendi quem eu era. Eu saí de lá, assim, extremamente animada para a protetização,
mas conhecendo como o mundo é, porque, tipo, lá, a assistente social, a psicóloga, enfim, falam pra nós o que a gente vai ser, o que vai ser difícil aqui fora. Só que uma coisa é você falar, outra coisa é você viver. Então, tipo, eu saí de lá já com as cartas na manga. E com uma galera incrível do meu lado. Uau. Sabe? Tipo, a gente sai de lá, a gente passa por várias reabilitações. E a gente passa a primeira, a gente vem pra casa. E eles entram em contato com a gente. Acaba criando um laço mesmo. É uma família, assim. Hoje a gente tem um grupo dos pacientes, o nome do grupo é Só Riso. Que da hora. Porque você não via ninguém triste porque tava vivendo uma situação difícil. Tava todo mundo zoando da cara do outro. Sim. E se fosse pra chorar, chorava junto. E realmente a gente já chorava junto. Apelido, já, sim. aposto, cada um tem um apelido. É uma mancada. É só saci. Sabe? Então, tipo, não tem aquela coisa, vou pegar no seu pé. Não vai, porque o pé que você vai pegar tá no túmulo. Nossa. Então, tipo, é disso, sabe? É disso, sim, dessa sensibilidade, dessa leveza que a gente precisava. E eu não tava encarando assim. Sim. Então, quando eu passei pela primeira fase da reabilitação, eu falei, caraca, mano, que bando de gente maluca. Mas eu me encontrei. Sabe quando você chega num lugar, ou você tá procurando se encontrar em alguma coisa, que Deus te leva pra um lugar que você se encontra como pessoa? Sim. Eu me encontrei neles. Eu tenho um pedacinho deles em mim. Uau. Então, tipo, a característica deles estão em mim, sabe? Então, eu olho pra família que a gente criou, tanto pros pacientes quanto pra equipe como um todo. Eu vivo falando pra equipe que nós só somos porque eles são. Sem eles, a gente não conseguia. Total. Cara, eu quis abrir mão. Eu quis sair fora porque era muito complicado. Não é a coisa mais fácil do mundo você reabilitar o seu corpo. Total. E eu queria ir embora. E uma delas falavam assim, uma das físios. Olha, aguenta mais essa noite. Se você quiser ir embora amanhã, você vai. Só que aguenta só mais essa noite. E o dia seguinte chegava e eu não queria ir embora. Foi engatando, foi curtindo. Sabe? Então, tipo, as pessoas acreditam mais em você do que você mesmo. E aí eu venci a primeira fase. Quando foi pra segunda fase, foi mais complicada, mas foi mais aprendizado. Então, você vai criando conexões que te salvam de você mesmo. E, mano, tem sido surreal. Apesar dos dias ruins, tem sido surreal, porque você é salvo todos os dias. E você sabe que tá vivendo o propósito. E o propósito nunca tem erro. Eu vou ler aqui um texto que você escreveu. 5 de fevereiro. Sim. Rede Lucy Montoro. Ah, tá. O Lucy, né? É o Lucy? Sim. O Lucy tem me apresentado um novo mundo, um mundo insano, mas incrível. Tem me apresentado e me apresentou pessoas surreais, mas quais passei a amar, assim como amo a minha vida. E o senhor chefe é a representatividade de todos. A nossa parceria desde o início me trouxe segurança, risadas e forças. Eu vou um pouco mais pra frente. Você é um presente de Deus, obrigado por sempre estar por perto e sempre olhar as dificuldades com bons olhos. Isso me salvou. E a todos, não conseguiria colocar o nome de todos aqui, mas sabe quem são e sabe a importância que tem pra minha história. Obrigado porque sem vocês seria impossível, sem o amor que transborda da vida de vocês seria insuportável. Sem a luz que vocês trazem, seria difícil como caminhar no escuro. Obrigado por serem nosso ponto de paz e ao mesmo tempo nosso motivo de estresse. Obrigado por amarem tanto e por escolherem viver para o amor. Vocês me salvaram. Sim. A definição do pessoal é amor. É puro amor. Então é algo que é isso que... Meu, eu vivo falando pra galera que se as pessoas que não são deficientes, se passassem um dia dentro do Lucy com a gente, sairiam pessoas extremamente melhores e extremamente mais transbordando amor, cara. Olha o que eu achei. Isso eu preciso tentar mostrar, Otávio. Cara, vamos tentar... Você vai me falando aí. Tá longe, perto, mais. Ó, isso aqui é o que foi tirado praticamente, o tamanho do que foi tirado dentro dela. É, esse era o cisto. Tem noção disso? Meu, eu olho e dou risada. Então temos aqui uma sobrevivente, cara. Acho que essa é a melhor definição por você, uma sobrevivente. Somos. Mas além disso, uma filha de Deus, amada, perdoada, escolhida. Sim. Pra viver grandes coisas, né? Ainda não é o fim, né? Como você falou. É dessa maneira que eu penso. Desculpa te cortar de novo. Manda ver. É dessa maneira que eu penso, sabe? Porque muitas das vezes, quando eu me olho no espelho e eu vejo algo que me dói,
me vem na cabeça. Você é minha filha, perfeita, do jeito que eu quero. Não é o seu físico que vai mudar o meu amor por você. Glória a Deus. Sabe, tipo, e aí a minha mãe e o meu pai vivem falando, eu imagino Deus e Jesus lá em cima, um falando pro outro, olha aqui, olha a nossa menina. Uau. Que orgulho que a gente tem dela. Então, tipo, isso me enche de uma tal maneira, porque, cara, as crises de ansiedade têm sido mais frequentes, eu passo 3, 4 dias sem dormir tranquilona. Então, tipo, quando essas coisas vêm, surgem, você fala assim, é isso. Eu existo pra isso, eu voltei pra isso. E as pessoas, os amigos que se preocupavam, a minha família que se preocupava, os meus pais que viviam a dor comigo, hoje estão felizes. Estão vendo que eu tô começando a voar. Estão vendo que a minha saúde está entrando no eixo. Estão vendo que, mesmo com ansiedade, com os dias ruins, estão vendo que eu tô lutando por uma vida que agora é real. Sabe? Então, tipo, esse é o motivo. Jesus é o motivo. Ele sempre foi o motivo. Amém. Além desse seu processo que você tem lá com o pessoal do Instituto, Sim. de se redescobrir como mulher, né, o seu corpo, entender e ouvir outras histórias, que eu acho que é incrível isso. Você ganhou uma nova família. Exatamente. E ao mesmo tempo você tem aquela consciência de que assim como Jesus venceu o mundo, você também vai vencer, né? Exatamente. É um trabalho natural e espiritual que Deus tem feito na sua vida. E você também é um motivo de orgulho pra gente, cara. A gente te ama muito. A gente torce muito por você. A gente sabe... A gente já vem lutando com você, mesmo seja financeiramente, ou seja orando, seja dando um suporte pra você de todas as formas possíveis, porque a gente te ama. A gente entende o seu coração, a gente sabe o quanto seu coração é maravilhoso. E a gente pode encerrar, então, trazendo essa palavra, né, para pessoas que talvez estejam assim. Posso Manda deixar ver. um versículo para geral? Manda ver. Tá em 2 Coríntios... Peraí. 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me respondeu... A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. E me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Esse versículo... ele diz muito sobre o que eu passo, sobre o que muita gente passa, sobre o que a gente tem passado nos dias de hoje, sabe? E tá tudo bem não tá bem, mas ele tá aqui, porque para Jesus também não tava tudo muito bem, e ele não parou, porque ele sabia que o propósito era maior do que a vida. Então é isso. É isso, vocês acabaram de conhecer a história da Evelyn, gente. Sigam ela, a gente vai deixar o Instagram dela aí. Segue ela, acompanha ela nas mídias sociais. Ela tá sempre compartilhando da vida dela, claro, mas também tem muita palavra de Deus lá, tem muito texto incrível que ela colocou. Até você pode voltar lá atrás também, quando ela estava passando pelo processo. Existem textos incríveis que por mim eu separava vários aqui, mas só para não estender muito, essa é a Evelyn que vocês conheceram. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. No Wikicast, você é muito amada, querida por todos nós. Amém. Acredito que quem tá em casa vendo tá mega feliz de você estar aqui também. Amém. E que esse vídeo possa chegar também a várias outras pessoas que estão passando por esse processo, né? Estamos em abril, né? Mês de conscientização, que eu descobri hoje isso, achei demais, eu não sabia disso. Mas é isso, gente. Então, Deus abençoe você. Obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe, pessoal. Até o próximo Wikicast. Tamo junto, galera. Valeu. Valeu, Tábel. Valeu, Rods. É nóis. Tamo junto, equipe. Valeu, pessoal.